Olá, boa noite. Boa noite. Palácio Piratini reúne base aliada para garantir a aprovação da LDO na Assembleia. Mudança no sistema operacional prejudica a emissão de carteiras de trabalho. Crescem os riscos de automedicação com as doenças de inverno. Departamento de Arte da URGS suspende aulas devido a surto de sarna. Nevoeiro volta a prejudicar voos no Salgado Filho e Procon orienta sobre direitos dos passageiros. E o encontro improvável do público com o teatro em um cemitério. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. A Assembleia deve votar amanhã a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que mantém no mesmo patamar deste ano a previsão de gastos do governo para 2017. Hoje, o Palácio Piratini reuniu deputados da base aliada para detalhar a proposta e tentar garantir a sua aprovação no Legislativo. Pelo segundo ano consecutivo, o projeto encaminhado pelo governo gaúcho não prevê reajuste para o salário dos servidores. Os gastos com pessoal poderão ser corrigidos em apenas 3%, o que corresponde ao crescimento vegetativo dos vencimentos, que contempla benefícios já concedidos. Como é que você vai tirar recursos se eles não existem? Nós temos que lidar com aquilo que nós possuímos e aquilo que nós temos. O alívio é um fôlego importantíssimo, fundamental, mas infelizmente ele ainda não é o suficiente para poder resolver o rombo que o Estado tem, tendo em vista a gravidade do problema que foi colocado no Rio Grande do Sul ao longo dos anos. A despesa do Rio Grande do Sul é muito superior à receita e nem mesmo a renegociação da dívida resolve por si só essa questão do financiamento do Estado. O governo estima que o déficit gaúcho fique em torno de 4 bilhões de reais no ano que vem. Por isso, a Lei de Diretrizes Orçamentárias mantém as despesas de custeio e investimento nos mesmos patamares de 2016. Vamos continuar fazendo o dever de casa, arrumando a casa com seriedade, com responsabilidade, mas criando a esperança de que um dia o Estado vai estar equilibrado financeiramente e vai poder investir com tranquilidade nas questões que são prioritárias no Estado do Rio Grande do Sul: segurança, educação e saúde. Após a votação na Assembleia, o governador José Ivo Sartori tem até o dia 15 de julho para sancionar a LDO. Lançada a Consulta Popular 2016-2017 no Estado. Por meio do voto direto, a população gaúcha pode definir projetos prioritários por região para serem incluídos no orçamento. Este ano serão destinados 50 milhões de reais. A votação ocorre nos dias 5, 6 e 7 de julho por meio do site www.consultapopular.rs.gov.br. Na cerimônia de lançamento também foram assinados convênios liberando parte dos recursos destinados pela consulta do ano passado. Defeitos no sistema operacional impediram a emissão de carteiras de trabalho hoje no Estado. Um problema que vem ocorrendo todas as sextas-feiras desde o fim de abril. Com isso, caiu de 350 para 100 o número de documentos encaminhados diariamente pela FGTAs. O serviço só deve voltar ao normal em meados de julho. A medida, que é nacional, deve-se à migração de dados para um novo sistema de informática desenvolvido pelo Ministério do Trabalho. A previsão é que ele se torne mais ágil no momento que tiver tudo normalizado, essa emissão diretamente com o sistema em Brasília. Devido à oscilação do sistema, desde o dia 24 de junho, a direção da FGTAS também deixou de encaminhar o documento nas segundas-feiras. Algumas pessoas que buscavam pelo serviço no Tudo Fácil do Centro Histórico da capital foram pegas de surpresa. Eu agendei e aí cheguei aqui e parece que agora mudou o sistema e não fazem mais hoje. A gente se programa para vir, faz tudo, sai da aula, tudo direitinho, vem correndo para cá para chegar e não consegui realizar o que a gente quer, né? Fazer De longe? De longe. Quantos quilômetros? 124. O serviço volta a funcionar normalmente em todo o país a partir do dia 10 de julho. O trabalhador, ele precisa de trabalhar. E se ele vem buscar carteira, é porque ele tem em vista um trabalho e nós temos que atendê-lo bem.
Essa a cobrança que nós fizemos junto aos funcionários da Fundação para que dê o melhor atendimento a todas essas pessoas que venham em busca da carteira de trabalho. Depois de encerrar negociações com os grevistas, o prefeito José Fortunati anunciou hoje que vai começar a pagar em julho o reajuste de 9,2% aos funcionários municipais de Porto Alegre. O aumento, retroativo a maio, será parcelado em 4 vezes. Parados há 14 dias, os servidores voltaram a protestar em frente à Secretaria da Educação da capital. Eles são contrários ao parcelamento proposto pelo Executivo. Nesta terça-feira, os municipários realizam a Assembleia Geral para definir os rumos da greve. Uma terça-feira de nebulosidade variável e temperaturas agradáveis para o inverno em Porto Alegre. A mínima prevista é de 14 graus e a máxima chega aos 23. A previsão é semelhante para o Vale dos Sinos. Em Novo Hamburgo, os termômetros marcam entre 14 e 24 graus. No litoral norte, as temperaturas ficam mais baixas, mínima de 12 e máxima de 20 graus em Tramandaí. Ainda nesta edição, veja como foi o encontro entre público e teatro em um cemitério da capital. E depois do intervalo, aumentam os riscos de automedicação durante o inverno. Nós já voltamos. Terça-feira de céu claro na Serra Gaúcha. Em Caxias do Sul, as temperaturas variam entre 12 e 20 graus. Passo Fundo também terá um dia de sol, com mínima de 13 e máxima de 21 graus. Já Ijuí tem previsão de céu nublado com chuvas rápidas a qualquer hora. A máxima chega aos 22 graus. Operação da Polícia Civil apreendeu materiais que podem ter sido usados durante o ataque a ônibus no Beco dos Cafunchos, na zona leste da capital. Cerca de 60 policiais cumpriram 9 mandados de busca e apreensão em residências da região. No local foram encontrados um fuzil e roupas camufladas. O ataque ao coletivo ocorreu na madrugada da última quinta-feira e, conforme a polícia, seria resultado de conflitos entre facções rivais de traficantes. A maioria dos brasileiros costuma se automedicar. E dados da Organização Mundial da Saúde mostram que esse hábito é mais comum agora no inverno. Em casos de resfriado simples, nem sempre é necessário marcar uma consulta. Mas atenção, quando aparecerem sintomas novos, é hora de procurar um médico. Inverno é sinônimo de frio. E no caso do Rio Grande do Sul, frio acompanhado de umidade. E essa é uma combinação complicada. O ar frio e a umidade irritam as vias respiratórias. O resultado é que dificilmente os gaúchos passam um inverno sem pelo menos um resfriado. Rinite, Inverno gripe, resfriado, tudo. Um inverno bem puxado. só a gripe, dor de cabeça. A falta de acesso ao sistema público de saúde, somada à superlotação das emergências privadas, leva as pessoas à automedicação. Com remédio e se trata em casa mesmo, né? Tem que... Por quê? Porque é mais prático, né? Às vezes tu marcar uma consulta, demora bastante. Daí é mais prático tu fazer em casa mesmo. Dados da Organização Mundial da Saúde mostram que 3 a cada 4 brasileiros se automedicam. E este hábito é mais comum no inverno, quando aumenta a incidência de doenças como gripes, sinusites, rinites, resfriados e também as bronquites. Para esses casos, os medicamentos mais usados são os analgésicos, antitérmicos e os anti-inflamatórios. Nessa rede de farmácias, durante o inverno, as vendas aumentam mais de 40%. Mas o farmacêutico orienta. O ideal é sempre procurar atendimento com farmacêutico, né? Que daí ele vai ter uma segurança. Medicamentos como paracetamol, dipirona, ácido acetil salicílico, alguns chazinhos, pastilhas, que seriam para amenizar os sintomas. E caso permaneçam os sintomas, com certeza o médico deve ser procurado, né? O chefe do Serviço de Pneumologia da Santa Casa alerta para os riscos da automedicação. A pessoa pode estar achando que está apenas com uma virose, quando na verdade está com uma pneumonia bacteriana. Nesse caso, ela está deixando de usar o tratamento específico, que é o antibiótico.
e a doença pode progredir. Se você não melhorar em 24, 48 horas, persistir os sintomas, persistir febril, procure um médico, porque o tratamento pode ser necessário em casos como esse. As unidades de saúde da capital estão fazendo uma busca ativa para garantir que os pais levem os filhos para receber a segunda dose da vacina contra a gripe. A imunização é necessária para crianças com mais de 6 meses e menos de 9 anos, que tomaram a vacina pela primeira vez este ano. O intervalo entre as doses deve ser de 30 dias. A aplicação é gratuita e protege contra o H1N1, o H3N2 e a influenza tipo B. O prédio do Departamento de Arte Dramática da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no centro de Porto Alegre, está sendo desinfectado. Depois que um surto de sarna se espalhou entre os alunos, as aulas foram suspensas por 2 semanas para a realização desse trabalho de limpeza. A limpeza interna nos 3 andares está sendo organizada. Enquanto isso, o prédio fica interditado para as aulas de cerca de 150 alunos. A universidade não divulgou quantos apresentaram os sintomas, que são coceira intensa e pequenas bolhas de água na pele. Mas o contágio está sendo considerado como surto. A sarna em humanos é transmitida pelo contato direto com um ácaro específico. Em geral, dá em locais com aglomeração de pessoas, porque o contato é de pessoa para pessoa, ela é típica de seres humanos. Não tem nada a ver com a sarna dos animais, né? A transmissão é entre humanos, né? É muito comum, é uma doença relativamente comum. Não é questão de falta de higiene. Reclamação trabalhista, divórcio, direitos do consumidor. São diversos os casos em que é preciso buscar uma orientação jurídica, mas nem sempre se tem condições financeiras para pagar um advogado. A saída pode ser procurar uma universidade. Algumas instituições oferecem atendimento jurídico sem custo para a população de baixa renda. Saiba mais na reportagem da TV Unicinos, nossa parceira em São Leopoldo. O programa de práticas sociojurídicas da Unicinos existe desde 1979 e atende de maneira gratuita pessoas que recebem até 3 salários mínimos e processos que tramitam na comarca de São Leopoldo. Apenas no ano passado foram realizados mais de 5.700 atendimentos diretos. Nós atendemos aqui no Prasjur a área civil, a área penal, juizado especial civil e temos também um serviço de mediação. Além de beneficiar pessoas da comunidade, o programa ainda é um espaço de formação profissional. Por aqui, os alunos dos cursos de Direito, Psicologia e Serviço Social têm a chance de vivenciar na prática os conceitos aprendidos em sala de aula. Entre os alunos está Daniela, que cursa o 8º semestre de Direito. Ela vê na experiência a possibilidade de desenvolver diferentes competências. Aqui eu tive a oportunidade de desenvolver a empatia, principalmente, né? Porque os assistidos vêm, nos contam os casos que estão acontecendo e a gente tenta atender eles da melhor forma, né? E é muito legal para os estudantes por terem essa experiência. Entre os beneficiados pelo programa está Adão, que ficou 3 anos e 4 meses preso sob acusação de um homicídio que não cometeu. Abandonado pelo advogado, foi graças ao apoio do Prasjur que ele teve a situação regularizada. Em 2015, Adão foi inocentado. Quando a gente faz uma coisa, comete seja certo ou seja errado, tu sofre, tua família sofre, teus filhos sofrem, teus amigos. E quando você volta, assim, é tudo muito bom, né? A gente recupera, nem que seja devagarinho, a gente vai levando. Quem tem vontade de trabalhar e quem tem vontade de viver, não pensa em outra coisa, em errar, pensa em acertar. Ministério Público e Polícia Civil investigam o caso de um cachorro mutilado em São Borja. O animal, conhecido pelo nome de Bolachinha, entrou no pátio de uma casa, o que teria desagradado o morador, que castrou o cachorro. Encontrado sangrando, foi socorrido, mas acabou sendo sacrificado. O fato, tornado público pelas redes sociais, teve grande repercussão. Cerca de 700 pessoas, algumas com seus cãezinhos de estimação, participaram neste domingo de uma manifestação em defesa dos direitos dos animais.
Céu cinzento e chuva rápida a qualquer hora nesta terça-feira em Uruguaiana. A mínima prevista é de 11 graus e a máxima chega aos 18. Tempo chuvoso também em São Borja, onde os termômetros marcam entre 13 e 19 graus. Já em Alegrete, podem ocorrer trovoadas, mínima de 12 e máxima de 18 graus. E veja depois do intervalo. Em um cemitério da capital, público de teatro encontra personagens de William Shakespeare. É logo mais. Terça-feira de céu cinzento e chuva a qualquer hora em Bagé. A mínima prevista é de 16 e a máxima chega aos 20 graus. Em Pelotas, a chuva chega somente no fim da tarde. Mínima de 15 e máxima de 21 graus. A previsão é a mesma para Rio Grande, onde os termômetros marcam entre 15 e 20 graus. O saguão do aeroporto Salgado Filho ficou lotado devido ao nevoeiro que fechou a pista do terminal. Sem visibilidade, o fluxo de aeronaves ficou restrito às operações por instrumentos. Perto das 7 da manhã foram suspensos todos os pousos e decolagens. Conforme a Infraero, 49 voos tiveram atraso superior a meia hora e 15 voos foram cancelados. Os pousos foram retomados às 8 horas e por volta das 9h30 da manhã, a situação já estava normalizada. É comum nessa época do ano a neblina que atinge Porto Alegre costuma causar muitos cancelamentos de voos no aeroporto Salgado Filho, principalmente pela manhã. E isso, claro, sempre gera muita dor de cabeça para os passageiros, que muitas vezes nem conhecem os direitos garantidos para quem precisa esperar no aeroporto. Segundo determinação da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, quando acontece atraso ou cancelamento de voo, o passageiro que compareceu ao aeroporto tem direito à assistência material, como comunicação, alimentação e até mesmo hospedagem, dependendo do tempo de atraso. A partir de 1 hora de espera, a companhia aérea deve oferecer comunicação gratuita, como acesso à internet ou telefone. Depois de 2 horas, alimentação tipo lanche. E se o atraso ultrapassar 4 horas, sem previsão de embarque no avião, a companhia deve acomodar os passageiros ou oferecer o reembolso da passagem. A partir do momento em que haja um cancelamento ou um atraso acima de 4 horas sem nenhum tipo de culpa do passageiro, ele tem a opção de requerer o cancelamento deste voo e o reembolso integral do valor pago pelo bilhete. Se a companhia estipular algum tipo de multa, algum tipo de retenção desse valor, essa cláusula é abusiva concretamente pela defesa do consumidor e merece a atenção dos órgãos de defesa a partir do momento em que haja uma reclamação por parte desse consumidor. Mas se na teoria é assim, na prática nem sempre isso se confirma. A senhora sabe que a empresa tem que providenciar alimentação? Sim, sei. E no caso, providenciou? Não providenciou. 5 horas não. 7 horas, 9 horas providenciou em Miami. Mas aqui no Brasil, 5 horas não. Infelizmente, hoje, serviços não são igual como já foi, né? Tempo atrás. Então, acabamos ficando aí jogados de qualquer jeito, né? Jogados, a palavra certa, ficar jogado mesmo. Os consumidores que se sentirem lesados podem fazer a denúncia ao PROCON pelo atendimento eletrônico na internet ou pelo aplicativo para celulares que pode ser baixado gratuitamente. Clima instável nesta terça-feira em Santa Cruz do Sul. Os termômetros marcam entre 15 e 22 graus. Períodos de céu claro e pancadas de chuva também em Santa Maria. A máxima chega aos 22. Em Cachoeira do Sul, a previsão é de pancadas de chuva ao longo de todo o dia. Mínima de 17 e máxima de 21 graus. Foi sepultado no final da tarde, em Caçapava do Sul, o ex-jogador de futebol Luiz Carlos Melo Lopes, o Caçapava. Ele morreu hoje por volta das 7h30 da manhã, vítima de um infarto. Caçapava tinha 61 anos. Bicampeão brasileiro pelo Inter na década de 70, trabalhava atualmente no setor de relacionamento social do clube e participava dos eventos consulares em todo o estado. E o técnico Paulo Roberto Falcão
que jogou com Caçapava nos campeonatos brasileiros conquistados pelo Inter em 75 e 76, comentou agora há pouco a perda do colega, que se tornou um símbolo de garra para os torcedores colorados que vibraram com os primeiros títulos nacionais no estádio Beira-Rio. É estranho, mas toda vez que eu lembro do Caçapava eu tenho vontade de rir, porque ele era uma figura que esbanjava isso, né? Esbanjava alegria, ele era sempre o que puxava a fila, o que puxava as brincadeiras, sempre disposto a conversar sobre isso, sempre um sorriso no rosto. Isso trazia para o grupo uma relação muito boa, de leveza, né? de tranquilidade. Ele tinha uma liderança de força, né? Se olhava para o Caçapava no jogo, você não tinha como não se dedicar, porque ele transmitia isso, transmitia a vontade de ganhar, até porque ele teve que lutar a vida inteira, né? Desde que nasceu, talvez, a luta dele em busca de melhorias na vida dele. Então, ele sempre foi isso, brigando sempre. Isso levou ele a ter sucesso, inclusive chegando à seleção brasileira. Fica aí a nossa homenagem. E termina amanhã o 8º Festival Internacional de Teatro de Rua de Porto Alegre. Um evento que oferece aos amantes das artes cênicas experiências nada convencionais. Pois é, nesse final de semana, uma companhia se apresentou em um dos mais importantes cemitérios do estado. Atores e espectadores compartilharam as emoções de encontrar personagens de Shakespeare em meio a túmulos que contam mais de 150 anos da história do Rio Grande do Sul. Cemitério da Santa Casa de Misericórdia. Missão: desbravar a memória e a cultura de Porto Alegre. Pode parecer estranho, mas esse grupo de curiosos decidiu que a melhor hora para isso era no meio da noite. E foi assim que a história de um dos cemitérios mais importantes da capital foi contada. Nós temos vultos históricos aqui enterrados. Nós temos, por exemplo, o Pinheiro Machado, o Júlio de Castilhos, o Borges de Medeiros, o Iberê Camargo, o Teixeirinha. Muitos desses túmulos, muitas dessas pessoas que estão aqui enterradas são nomes de rua da nossa cidade. E vindo aqui, conhecendo essa história que nós contamos nas mediações, é possível compreender um pouco da história da cidade. Existe vida após a morte e no momento em que você está no cemitério, a visita fez parte da programação do 8º Festival Internacional de Teatro de Rua de Porto Alegre. Este ano, um dos eixos do evento são os espaços singulares. E quer espaço mais singular que o cemitério? Só neste aqui, mais de 1 milhão de pessoas já foram enterradas desde 1850. No meio da visita, uma surpresa. O grupo foi convidado a invocar o espírito de William Shakespeare. E evidentemente que a obra, o Shakespeare, com todo o seu imaginário em relação aos fantasmas, é uma brincadeira, né, com esse link, com esse território aqui, né? Alguns personagens do mestre fizeram questão de aparecer. Julieta Hamlet, Ricardo III, surgiram numa história inédita e improvisada. Realmente va hacia una tragedia, ¿no? Porque as obras de Shakespeare, as tragédias terminam mal, ¿no? Então, geralmente todas as noites acontece uma tragédia sobre o final que não sabemos qual será. E eles nos surpreendem nessa medida, pelo local, pela forma improvisada com que trabalharam. Eu achei muito bacana e eu acho que as pessoas têm que vir assistir, é muito legal. O Festival Internacional acontece até amanhã e a programação pode ser conferida no site ftrpa.com. Foi sancionado hoje o projeto que transforma em patrimônio artístico e cultural do estado a vagoneta e seus condutores. Vagonetas são aqueles pequenos veículos sobre trilhos que circulam pelos moles do Porto de Rio Grande, transportando cargas e passageiros. E nós encerramos com uma homenagem a este tradicional e peculiar meio de transporte. Voltamos amanhã às 7 da noite com novas informações. Uma boa noite para você e até lá. Boa noite e até amanhã.